Bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Ceareiros do Bem, em mais um vídeo de estudos da obra Entre a Terra e o Céu, obra do Espírito André Luiz em parceria com o médium Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 14, intitulado por André Luiz de Entendimento. Esse entendimento entre os espíritos de Leonardo Pires e Lola Ibárruri, parte aí desta história que nós estamos acompanhando, desse testemunho vivido por estas personagens narradas para nós por André Luiz no seu diário de bordo dessa excursão de trabalho e de atendimento, de socorro a essas almas que clamam a Deus por ajuda. Nós vamos fazer um pequeno reverberamento da história que nós já lemos. Haja vista que algumas pessoas podem nos procurar ou começar a assistir aqui o estudo por esse vídeo, mas os que já estão conosco, já acompanharam os capítulos anteriores, sabem que neste momento nós estamos analisando a trajetória de vida do senhor Leonardo Pires, avô da companheira Antonina, da qual nós nos ligamos em excursão ao chamado Lar da Bênção, onde ela fora, em desdobramento, visitar o seu filho, que já desencarnou. Ela, uma mulher de muita fibra, muito trabalhadora e de uma espiritualidade exemplar, tem aí no seu percurso espiritual provas e expiações a passar e a sofrer, para que ela possa, assim, testemunhar a renovação que ela tanto deseja para si e também para aqueles que a cercam. Né? Assim como todos nós, ela tem no seu caminho o percurso a ser percorrido e nem sempre tudo são flores. O senhor Leonardo Pires, já desencarnado, estava em sua casa quando foi abordado pela primeira vez por André Luiz e pela equipe, né, liderada pelo Clarencio, ali se encontrando na casa de sua neta, atraído pelas preces que ela fazia para ele, pelos pensamentos de carinho que ela endereçava até o seu avô. Ele ali estava e nós sabemos um pouco da história dele pelo trabalho mental feito pelo ministro Clarencio. Nós percebemos que o senhor Leonardo Pires, desencarnado, não tem consciência de si próprio. O caso dele é um caso muito grave, um caso onde nós percebemos um, um estado de negação, mas uma negação, não aquela negação psicológica que nós usamos aqui como argumento para esquecer determinadas passagens da nossa vida ou para esquecer determinados fatos e atos que nós cometemos. Ele esqueceu-se, basicamente, de grande parte do que viveu, haja vista a sua consciência está o cobrando por conta de um assassinato que ele cometeu ainda em vida. Né? Ele, enquanto encarnado, se apaixonou perdidamente por Lola Ibárruri, constituiu com ela uma vida juntos, ele havia feito planos de comprar uma casa, de comprar uma chácara, e os dois viveriam juntos ali. Só que Lola, além de não retribuir o sentimento expressado por ele, era uma mulher um tanto leviana e gostava de chamar a atenção e brincar com os outros, né? Os outros homens, os outros pretendentes ali que se encantavam pela sua beleza e pela sua perícia como dançarina. Então, em um determinado momento, ela começa a fazer um jogo aí de sedução com um companheiro de exército, né, do Leonardo, o chamado Esteves. Os dois têm um caso aí por fora, né, um caso, não podemos chamar de extraconjugal, porque no momento ela estava com o Leonardo testemunha, pega os dois em um momento de carícias. André Luiz não diz para nós, né,
não fala tão abertamente sobre o caso, mas diz que ele os encontrou em um momento de carícias e isso levou aquele homem apaixonado à loucura, né? Em um determinado momento, ele arma ali uma arapuca, né, para o seu rival e o envenena, matando para que o seu caminho com Lula ficasse completamente livre. Após o assassinato, Leonardo parte para a Guerra do Paraguai. Em retorno, fica um tempo com Lula, mas o relacionamento não vinga e ele volta novamente ao Brasil, constituindo família, então, ali nas redondezas da cidade do Rio de Janeiro, constituindo família e seguindo a sua vida em frente, sem que a memória desse assassinato trouxesse a ele maiores prejuízos. Chegando aí à época da velhice, Leonardo começa a ser assombrado pela própria consciência, haja vista que o próprio ministro Clarencio disse que Esteves já estava reencarnado, então não se tratava aí de uma obsessão, né, uma obsessão, essa ação direta do espírito para com o encarnado, não se tratava disso, mas Leonardo não conseguia se livrar, em sua consciência de culpa, da imagem do companheiro Esteves a lhe cobrar ante aí o crime que ele cometera contra o mesmo. Ao desencarnar, ele se encontra, então, em um estado muito pior, chega ao plano espiritual muito debilitado, em extrema necessidade. André Luiz vai dizer-nos que o seu próprio perispírito estava modificado de uma forma densa, cinzenta, pastosa, né, o que caracteriza vibrações muito baixas, um espírito muito compromissado com com a sua própria consciência, e com o passar dos anos deste nosso companheiro Leonardo no plano espiritual, a sua situação de desequilíbrio mental foi deteriorando, deteriorando, até o ponto de ele não ter mais consciência de si próprio e nem mesmo conseguir comandar suas próprias atitudes, né? Não conseguir conectar palavras, não conseguir formar uma frase, não conseguir fazer uma prece que seja de socorro, de ajuda. A equipe de André Luiz o encontra na casa de Antonina, como nós falamos, atraído para lá por conta das orações de sua neta. Antonina era neta, né, é sua neta, filha de uma das suas filhas, e ah, ali ele estava sem entender o porquê. Não obsediava a casa, não se tratava de um obsessor, tratava-se apenas de um espírito vagando, né, encontrando ali repouso. Ele que sentia necessidade de dormir, sentia necessidades quase físicas, não é? Habitava a casa da neta, atraído pelas suas preces, também recebendo os eflúvios salutares das ações cristãs da própria neta, que era uma pessoa, além de muito trabalhadora, de uma espiritualidade enlevada, que faz, né, e fazia o hábito do evangelho no lar. Ele era ali agraciado por esses momentos e, pouco a pouco, foi surgindo para ele a oportunidade de atendimento. Até que a equipe do ministro Clarencio, juntamente com André Luiz e Hilário, chegaram ao ponto de socorrê-lo. No capítulo passado, nós vimos que Clarencio, utilizando-se de passes magnéticos, o induziu a voltar mentalmente no tempo, a voltar na sua juventude, a voltar nos dias em que ele cometera o crime que o lesionou dessa forma, para que ele então pudesse resolver. E aí nós vimos que a técnica o auxiliou de maneira tão grandiosa que, em voltando ao passado, ele clamou, chamou por Lula e, para nossa surpresa, né, a Lula, das suas lembranças, atendeu à sua evocação e compareceu àquela reunião. Fato possível, haja vista que Lula estava reencarnada, mas reencarnada aí como a nossa Antonina, né? Reencarnada como neta do próprio Leonardo. Então, neste capítulo 14, intitulado Entendimento, nós vamos verificar como se dá esse entendimento entre o espírito Leonardo
e o espírito Lola. Não é? Muita coisa para ser dita aqui, muitos termos técnicos, muito conteúdo doutrinário para nós estudarmos. Então, sem mais delongas, vamos acompanhando esse diálogo entre os dois. O capítulo começa com a Lola, né, barra Antonina, pedindo clemência e ao próprio Leonardo para que ele a perdoe. Nós percebemos primeiro que, enquanto a ação magnética de Clarencio se fez necessário para que o Leonardo se lembrasse do seu passado, bastaram o contato mental de Antonina com a situação para que ela voltasse, para que ela acessasse as memórias de sua última reencarnação. Né? Voltando aí, deixando de ser Antonina para ser Lola. E nós vamos perceber durante todo o diálogo que nenhum dos dois, nem Leonardo, nem Lola, vão se lembrar da conexão que os liga nessa outra vida de Lola, né? Nessa outra vida dela como Antonina. Nós vamos percebendo que eles estão presos em um determinado ponto da sua memória. A memória não avança, mas consegue retroagir naquela existência, na existência que eles viveram. No caso de Antonina, na sua última reencarnação como Lola, no caso de Leonardo, ele está apenas relembrando fatos da sua vida, ele ainda não reencarnou, ou seja, aquela ainda é a vida dele como Leonardo. Então, ali ele se encontra não rememorando vidas passadas, mas sim rememorando seu passado, seu estado a depauperação do seu psiquismo foi tão grande que as suas memórias da sua última existência ficaram abaladas. Não é? E aí nós vamos vê-la pedindo para que ele tenha, para que ele se compadeça dela, para que ele não a force a se lembrar daqueles momentos. Nós vemos que ela, em todas as horas, ela quer esquecer, nós vamos ver isso, ela não quer voltar a ter essas memórias, ela quer seguir em frente, mas a necessidade, o remorso que corrói o Leonardo por dentro vai trazê-la para esse debate e vai trazê-la para essas rememorações, não é? Ele deixa muito claro que a sua relação com Lula ainda é uma relação de amor e ódio. Ele consegue amá-la muito, mas ainda assim sente por ela um remorso, sente nela um remorso e sente por ela também uma espécie de culpa, não é? Ele vai combater esse pedido de clemência dela, né, dizendo que como não lembrar, né, que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer. A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro, né? Para mim, é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. E olha que aqui ele está falando uma verdade, né? Indefinível. Pessoas com remorso, pessoas que não conseguem perdoar, estão travadas em um determinado ponto das suas vidas. Quem nunca conheceu, né, alguém que tem aí um grande remorso por outra pessoa, que tem uma grande mágoa por outra pessoa, basta tocar naquele nome que a gente vê que pode ter acontecido há muitos anos atrás e a pessoa volta mentalmente, sentimentalmente, ela está travada ali, naquele mesmo lugar. É como se o tempo houvesse parado para ela e ela estivesse ali. Geralmente a gente vai verificar que essas pessoas não conseguem seguir mesmo em frente, não conseguem reconstruir suas vidas, não conseguem reconstruir relacionamentos, não conseguem reconstruir um trabalho, por exemplo, voltar à vida, voltar a trabalhar, né, se for um ressentimento aí nessa área. E o Leonardo fala exatamente isso, né? A consciência não dorme, o remorso é terrível para ele e a dor paralisa a vida dentro de nós, ou seja, o remorso havia ali o paralisado, não é? Lola vai seguir nesse mesmo discurso, pedindo a ele para que não a faça relembrar desses momentos de dor. Ele, entretanto, vai passar para nós
a impressão de que ele nunca havia parado para pensar que a outra pessoa também sofreu, que Lola também sofreu. Daí se entende que ele também não para pensar que o próprio Esteves também sofreu. Ele acha que ele é a única vítima, que ele é o único envolvido em sofrimento e em dor, não é? Ah, e aí a Lula vai revelar um pouco da história dela para nós. Primeiro, né, vamos fazer um flashback dessa vida dela como Lola, né? Nós conhecemos a Antonina e agora nós precisamos conhecer a Lola. Lola, ao que nos foi informado em capítulos anteriores, o Clarencio era uma mulher de dotes físicos, né? De uma beleza exuberante, era uma dançarina paraguaia com a qual o Leonardo teve um relacionamento amoroso extraconjugal. Por quê? Porque nessa reencarnação como Lola, ela abandona o lar para viver essa vida de prazeres. Isso foi o que o Clarencio nos informou anteriormente, né? E aqui nós vamos ter um desdobramento. Ela vai contar um pouco mais para nós de como foi a sua vida, não é? Enderecei-me no crime, te amei e te perdi, né? Da mesma forma que o Leonardo. Se ela vai continuar a sua parte, né? Dizendo que ela sofreu muito. Se ele enlouqueceu, ela também sofreu, não é? A perturbação que me atacou era mais lastimável e mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte sob o sarcasmo de todos, entre a sede e o suor? Tudo isso eu conheci. Então, olha o contraponto, né? Enquanto o Leonardo rememora o seu rancor contra a Lola, por conta de uma atitude que ele mesmo tomou, mas enviesada aí por um ciúme que ela despertou nele, né? Por conta dessa brincadeira que ela fez com os seus sentimentos, a Lola passou por algo um pouco pior. Ao abandonar sua casa e passar a viver essa vida de prazeres fáceis, ela abandona marido e filhos e um lar para viver, né, essa vida sensual, após ter o seu relacionamento rompido com o Leonardo, que também, né, retribui a ela na mesma moeda, né, assim como ela abandonou a casa, após ela ter brincado aí com os sentimentos do Leonardo, Leonardo a abandona também, vai embora, sem olhar para trás, pelo que nós entendemos aqui, sem deixar, sem construir para ela uma segurança, uma posição de segurança, ele abandona e vai embora. E aí nós precisamos pensar, né? Nós estamos aqui falando do século XIX, a mulher não era bem quista, vamos dizer assim, nos ambientes de trabalho, né? Trabalhos manufaturais, trabalho como a gente conhece aí, assalariado. A mulher cumpria o papel apenas de esposa, né? Na maioria das vezes era apenas a esposa de alguém, não trabalhava, né? O marido era quem sustentava financeiramente, e após perder aí a proteção financeira de Leonardo, ela cai em uma vida, ao que nós percebemos aí com o seu testemunho, né, de uma meretriz. Ela acaba se prostituindo para ganhar ali o pão de cada dia. Só que essa vida também cessou, né? Em determinado momento ela fica doente, ao que nós vamos entender daqui, e vai morrer aí, como o ditado diz, né, na rua da sarjeta, né, na sarjeta, acabando aí com um sofrimento e tendo não só, né, que aguentar o seu próprio sofrimento, como também o sarcasmo daqueles que a rodeavam, não é? Ele vai dizer, jogando mais uma vez, né, a culpa nela por um ato que ele tomou. Olha aqui para a gente, né, analisar bem. Ele está nervoso com ela, ele está bravo com ela por uma coisa que ele fez, mas ele põe a culpa nela, né? Ele assassinou e com o assassinato do Esteves, ele enlouqueceu, mas
ele ainda usa o subterfúgio de jogar a culpa nela, porque foi ela quem o deixou enciumado, né? Então, hoje, por exemplo, judicialmente falando, ele não poderia alegar isso, né? Não existe culpa nenhuma, né, judicialmente falando, por parte da Lula. Nós sabemos que espiritualmente, sim, há um karma, né? Há um cargo aí, há uma reação que a mesma deve passar, haja vista que brincar com o sentimento dos outros, prometer aí amores e depois cortar isso, né? É ludibriar uma pessoa, né? A gente se dedica, a gente está ali naquele relacionamento de cabeça, né? E a outra pessoa simplesmente não, eu não estou. Se você alimentou esse tipo de coisa, né? Não é comigo, foram coisas que você mesmo pensou aí na sua cabeça, eu não. Mas o comportamento era outro, né? Deu esperanças, retribuiu de alguma forma aquele sentimento dele e depois quis abandoná-lo. O que aconteceu, que ela não pensava, né, que poderia acontecer, é que ele assassinou aí um dos seus pretensos amantes, né? E aí ele vai jogar a culpa desse assassinato nela, né? E ela vai dizer que ela fez pior. Exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envileci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade, podando, né, arrebentando todas as flores da felicidade que ela poderia aurir como mãe, como esposa, né, como pessoa de consciência tranquila, não é? E ele, com todo aquele rancor, né, nós vamos ver aqui que é um encontro mesmo de almas para um entendimento, né, uma sessão mediúnica no plano espiritual, né? Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Por quê? Porque ele está vendo que ela não está na mesma condição que ele, mesmo Lula, mesmo Antonina, tendo voltado aí nas suas memórias para a sua reencarnação como Lula, o seu perispírito não denotava a doença e a fraqueza que o perispírito do próprio Leonardo demonstrava, não é? Por isso que ele vai dizer que ela, você está aí, você está reerguida, né? Você foi feliz. Eu não, eu continuo aqui parado aonde tudo aconteceu, né? E aí ela vai, né, se desesperar, dizendo que feliz como assim, né? Acusa-me de infiel quando, como tantos outros, te cansaste de mim procurando outras novidades e outros rumos. Ou seja, se eu te traí, você também me traiu, né? Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara, porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-me a consciência, inculpando-me desapiedade. E aqui nós temos outras considerações para fazer, por quê? Olha só o que a gente vai perceber. Primeiro, ela se entregou também aos vícios, se entregou aí ao vício da bebida, por conta de um vício moral. Nós já falamos disso aqui em capítulos anteriores, né? Dizendo que os nossos vícios físicos têm reflexos nos nossos vícios morais. É importante a gente entender isso, por quê? Porque não se combate o vício físico apenas com remédios para o corpo. É necessário que a consciência também seja tratada, não é? A maioria, gente, dos casos de alcoolismo são de pessoas que têm aí a consciência ferida ou que têm, vamos colocar assim, no seu histórico, alguma coisa mal resolvida, seja nessa encarnação, sejam nas últimas. E aí a pessoa tenta, com o torpor que o álcool traz ao corpo, abafar a mente, né? Essa ação do álcool, ela não é, ela não é direcionada apenas para o nosso corpo físico, ela tem reflexos no perispírito, tem reflexos também no espírito, né? Eu me lembro sempre da, da anedota, né, que os Simpsons fazem com o problema do alcoolismo, ao dar espaço, né, para tratar do tema com o Homer Simpson, né, o próprio Homer Simpson, que ele tem uma frase que é célebre, né, célebre, direto ele fala ela dentro dos episódios, né, às vezes a consciência dele ataca, ele percebe que ele faz algo errado, e aí ele pensa consigo mesmo, né, ele diz assim, cérebro, cala a boca, ou eu vou te encher de álcool, né, ou seja, para afogar ali, para que o álcool afogue
aquela consciência que começa a despertar nele. Segunda coisa que a gente percebe aqui, todo esse sofrimento, a Lola ter passado por tudo isso, fez reacender nela a consciência que estava adormecida ou que ela queria adormecer. Percebam que o espírito maduro vai, mesmo no erro, aprender com os seus próprios erros, aprender com as dificuldades que ele impõe a si mesmo. Né? Ninguém pediu para ela abandonar o lar, ninguém pediu para ela viver essa vida, ninguém pediu nada disso para ela. Ela tomou essa medida utilizando do seu próprio livre-arbítrio, né? Ela toma essas medidas e colhe a resposta, né? Ela planta, mas ela também colhe, né? Nesse momento, por exemplo, que a gente tem discutido muito na nossa sociedade liberdade de expressão, né? As pessoas parece que esqueceram mais ou menos ali o que significa ter liberdade de expressão. É você poder falar mesmo o que você quer, mas você tem que colher, né, a reação disso. Isso é importante por quê? Porque hoje nós estamos num momento em que as pessoas querem falar qualquer coisa e não querem colher efeitos, querem tomar determinados posicionamentos, mas não querem que isso traga para elas nenhum prejuízo. Isso não existe. Viver a vida assim não existe, não é certo, né? Não seria certo nós fazermos tudo o que nós quisermos sem que isso tenha uma consequência, né? Nós podemos comer tudo aquilo que nós queremos, do jeito que nós quisermos. O resultado vem do nosso corpo físico, vem da nossa saúde. Nós podemos viver a vida de uma maneira desregrada. O nosso corpo físico vai nos cobrar. Né? Ou seja, é tudo ação e reação. Eu posso cometer um crime, eu serei preso, ou eu pagarei aquilo que a lei disponibiliza para que eu pague. Posso não ser pego nessa vida, mas com certeza serei cobrado aí em outras. É assim que a divindade e a providência divina trabalham. Não é? Tudo que nós fazemos vai gerar uma reação. Isso é interessante porque desde o início da primeira obra aqui, desde o nosso lar, André Luiz vem nos chamando a atenção para nós tomarmos cuidado com o nosso próprio pensamento, porque nós sofreremos consequências pelas coisas que nós pensamos. Porque pensamento é emissão, é trabalho dentro do fluido cósmico universal, ou seja, pensamento é matéria. E nós seremos responsabilizados também pela matéria que nós produzimos, né? Pelo lixo mental que nós produzimos, né? Eu fiquei muito impressionado quando eu li Nosso Lar a primeira vez e vi a ministra Veneranda falando acerca disso, né? Ela dá uma palestra lá em Nosso Lar falando sobre o pensamento, né? Então, é bom a gente dar uma olhadinha ali e é bom nós cuidarmos dos nossos próprios pensamentos, porque nós somos livres para pensar, assim como nós somos livres para plantar. Mas nós somos obrigados a colher o que nós procuramos, né? Não dá para a gente plantar uma fruta pensando que vai colher outra, né? O resultado já pode ser previsto aí por nós que já temos um pouco mais de consciência, não é? Chama a atenção também o quê? A dor como processo de libertação. Ela fez tudo aquilo que ela queria, ela viveu a vida que ela achava certo. Foi necessário o processo da dor para que ela mudasse. A dor, gente, assim como o amor, são infinitos. São dois lados aí da mesma moeda que Deus utiliza para se tratar conosco. Às vezes a gente quer negar, quer dizer que não, mas se o espírito precisar sofrer uma carga 10 mil vezes maior de sofrimento que ele está passando agora, ele vai passar por isso. Não por castigo, mas porque a sua própria consciência lhe cobra. Porque a sua própria consciência lhe impõe essa dor. E é necessário passar por esse processo de dor para que haja um arrependimento. Nós estudamos isso no livro passado, né, no Libertação, onde nós vimos uma colônia inteira no umbral dedicada aí a espíritos atrasados que só vão se regenerar quando entediados ou quando perceberem o quê? Que a dor que eles sentem é insuportável. Por que que dói? Por que que existe a dor? Porque nós andamos em desconforme, né, com a lei divina. Isso é muito interessante para nós entendermos aí por que é que existe a dor, por que é que a dor aflige o nosso planeta, aflige pessoas, né, tão próximas de nós, aflige a nós mesmos, justamente porque nós não fomos feitos para trilhar o caminho que nós estamos trilhando nesse momento.
Nós não fomos feitos, por exemplo, no caso do Leonardo, para sentir remorso. Lembremos que nós somos filhos de Deus, e Deus é amor, Deus é ternura, Deus é compreensão, Deus é compaixão, em grau infinito. Então, sendo Deus nosso Pai, e nós, nas palavras, né, poéticas, sendo a sua imagem e semelhança, não temos estrutura para abrigar dentro de nós sentimentos que não sejam afins àqueles que a espiritualidade superior, né, aqueles que Deus tem para conosco. Se Deus é perdão, se Deus é misericórdia, ao entrar no caminho do ódio, ao entrar no caminho do rancor, eu vou sofrer, porque eu estou indo contra a minha própria natureza. Deus é tão bom que permite a nós sorver disso, trilhar esse caminho errado. Mas, com o tempo, a consciência nos cobra. E aí, para trazer o nosso espírito de volta ao caminho reto, a dor age. A dor vem para consertar aquilo que nós estamos fazendo de errado, não é? E é o que nós estamos vendo aqui com a história da Lula, né? A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Você consegue compreender o meu sofrimento em toda essa extensão? Por muitos anos, vaguei aflita, como ave sem linha refugiada no espinheiro de dor que cultivara em mim mesma. Olha, mais uma vez, né, mostrando aí que ela compreendeu o processo pelo qual ela está passando, né? Refugiada no espinheiro de dor que cultivei dentro de mim mesma. Toda aquela dor eu sabia que tinha sido eu que havia plantado. Aqui ela colhia, né, no plano espiritual. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude, mas ninguém se recordava de mim. Por quê? Porque ela não plantou naquelas pessoas nenhum gesto ou nada que trouxesse a eles um pensamento de carinho, um pensamento de gratidão com relação a ela. Ela buscava gratidão em pessoas das quais ela não foi grata, para as quais ela não foi grata, não é? E isso é interessante, por quê? Porque, forçando um pouco mais a memória, ela vai dizer que ela foi socorrida num dia em que o próprio Leonardo, ainda reencarnado, rememorando o passado, rememorando as suas memórias, né, se lembrou dos traços elogiáveis da vida que os dois viveram juntos, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. Ambos tinham ali uma ligação, né, com o exército brasileiro, com o exército que foi para a Guerra do Paraguai, e a caridade que os dois fizeram, né, o ato de caridade, de compaixão para o próximo, que era organizar essas festas para os soldados mutilados, né, festas no sentido de arrecadar dinheiro para poder passar para essas pessoas, né, pensando que, né, final do século XIX, quem ia para a guerra e sofria alguma lesão corporal não tinha acesso à saúde que nós temos hoje, né, os processos de reabilitação hoje. Então, a pessoa ficaria ali inválida, né, basicamente, para o resto da vida. E havia também um preconceito gigantesco na sociedade, né, ainda hoje, né, nós enfrentamos esse preconceito, basta ver uma pessoa com alguma deficiência física, a gente se assusta, né, muitas vezes pode ser uma deficiência simples, como uma pessoa andar de cadeira de rodas, mas parece que a nossa sociedade não tem espaço para essas pessoas, né? Por isso a luta tamanha, né? Por acessibilidade em quaisquer lugar que forem, para quê? Para que essas pessoas possam viver uma vida digna. Então, esse ato de caridade, essas festas que eles organizavam em favor do outro, ficou aquela lembrança boa na consciência do Leonardo, e um desses dias ela se sentiu atraída para a casa dele por conta dos pensamentos bons que ele estava ali emanando, né? As tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a aventura de construir. E aqui, é claro, né, como bons leitores de André Luiz, a gente vai entender o que está por trás dessas linhas, né? Alguém com certeza estimulou o Leonardo a essas lembranças. Lola foi para ali atraída e
quando ela fala desse sono, né, que ela adormece na casa de Leonardo, nós vamos lembrar de Kardec, explicando para nós que antes da reencarnação, o espírito entra numa espécie de torpor. E esse torpor vai o conduzir a um sono, e esse sono vai conduzi-lo dentro do processo de reencarnação. E é isso que aconteceu com Lola. Não é? Após essa visita, após essa lembrança do próprio Leonardo, aí desse passado, ela é atraída para sua casa e começa ali o seu processo de reencarnação. Quer tirar um pouco mais disso? Percebam como a gratidão é importante. Como a gratidão é importante para nós enquanto seres eternos que somos. Será necessário um dia que as pessoas tenham gratidão por nós, para se lembrar de nós com bons olhos, para nos darem a chance de reencarnar junto ao seu seio familiar, ou para endereçar para nós bálsamos, né, como ela colocou aí, refrigerantes, né, um refrigério para nossa alma, em forma de oração. Isso tudo através da gratidão. Né? Então, é necessário que nós plantemos gratidão por onde nós passarmos. É necessário que nós trabalhemos nesse sentido, para mantermos aí uma rede, né, com amigos, com o máximo de amigos e corações familiarizados a nós possíveis. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que nós ainda vamos ter que passar. Né? Ah, nesse momento, chega aí ao fim as lembranças de Lola, por quê? Clarencio vai explicar, né, que a partir dali seriam umas lembranças dela reencarnando como Antonina, mas essas memórias dessa reencarnação estão bloqueadas, primeiro porque ela não precisa saber disso agora, segundo porque ela não teria aí estrutura mental também para aguentar é, o peso dessa informação, né? E aí nós vamos ver que o Leonardo se toca com o testemunho dado pela Lola, percebe-se, né, que é a primeira vez que ele foi entender que ela sofreu, e pelo que nós percebemos aqui, ela sofreu muito mais do que ele, né? Uma vida de muita penúria, de muita amargura, né? De muito sofrimento, que acabou levando-a, né, a uma desencarnação muito pior do que a do próprio Leonardo. Leonardo desencarnou velho, né, já idoso, depois de ter construído um patrimônio material, construído uma família grande, né? Tanto é que a Antonina era neta dele, eles se conheceram em vida. A própria Antonina guardava pelo avô um carinho muito especial, mal sabia ela por que desse carinho, né? Mas mesmo assim, Leonardo não quer abrir mão, né? Não posso saber, desde que meu espírito foi ocupado por ele, esse inimigo, não consigo coordenar as ideias. Certamente sou culpado. Ele admite pela primeira vez. Tens razão. Podias ter recebido o meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Ele pensava nela durante todos esses anos, né? Apenas como alguém do sexo feminino e não como um ser humano. Né? Essa visão machista, né? Como nós já discutimos aqui em alguns capítulos passados, que permeia aí a nossa sociedade. E aí nós temos aqui, né, uma brilhante definição desse espírito valoroso, né, da Lola acerca do perdão. Né? Ela vai dizer, olha, agora que você já sabe de tudo, né, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Renovação, né? Sofri muito, aprendi duramente, novamente, né? Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno, né? Não basta o espírito se arrepender, é preciso expiar, é preciso reparar, é preciso provar, né? Esse é o mecanismo do amor que cobre a multidão de pecados, nas palavras aí, né, da carta de São Pedro, né, da carta de Pedro. Sofri muito e aprendi duramente. Peço a proteção divina para todos aqueles que não me compreenderam. E procuro sinceramente olvidar as ofensas que outros me assacaram, como desejo sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Né? E nós vamos lembrar lá do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim
como nós, ou assim que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, né? Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. E aí nós vamos ver, né, que o problema do Leonardo não se circunscrevia apenas a Lula, e aí ele vai fazer uma outra evocação, né? Assim como ele chamou a Lula para resolver ali o seu problema, ele vai chamar então o espírito do Esteves, né? Onde quer que ele estivesse, para que eles resolvessem aquilo, né? E ele novamente vai, utilizando aí da força do pensamento, chamar Esteves, que comparece ao local desagradado, né? Ele não queria estar ali, pelo que o próprio Clarencio já havia nos dito. Ele estava reencarnado, né? Ele já havia seguido em frente, ele também queria esquecer, né? E isso já demonstra para nós que tanto Lula quanto o Esteves são diferentes de Leonardo, porque eles queriam passar uma borracha naquilo e seguir em frente. O Leonardo não. O Leonardo queria rememorar, o Leonardo queria espizinhar. Leonardo queria ficar ali onde ele estava. O querer dele estava em ficar ali. E aí não tinha o que ser feito por outras pessoas. Isso é importante por quê? Porque às vezes a gente vai encontrar pessoas na nossa vida que eles não querem resolver o problema que eles têm. Eles querem ficar ali naquele problema. Naquele momento, eles não querem resolver, né? Isso me lembra sempre a historinha, né, que a gente conta em palestra sobre o rapaz que estava viajando, parou de carro num posto de gasolina e desceu para ir à loja de conveniência. Quando ele desce do carro, ele percebe um cachorro que está ali no posto e o cachorro está uivando, gritando como se estivesse com dor, deitado num canto com dor. E aí ele se choca com aquilo, né, e vai perguntar para um dos frentistas, falou assim, olha, esse cachorro está doente, o que é que esse cachorro tem? Aí o frentista responde para ele e fala assim, não, é porque ele deitou ali em cima de uma pedra e a pedra está machucando ele. E aí ele falou, mas por que ele não levanta e vai embora? Aí o frentista olha e fala assim, olha, deve ser porque a dor que ele está sentindo só faz ele uivar e não querer se mover, né? Ou seja, o cachorro queria reclamar, não queria resolver o próprio problema. E nós, por muitas vezes, nós somos assim, né? Nós queremos é reclamar, nós não queremos solução. Nós queremos permanecer ali, aonde tudo aconteceu, como se nós fôssemos os mais machucados e mais feridos do mundo, esquecendo que existem outras pessoas relacionadas a nós ou não que sofrem tanto quanto nós, não é? Que passam aí por momentos de tamanha dificuldade ou de tamanha dor, tal como nós. Não é muito fácil ver a história apenas pelo nosso lado, não é? Isso é típico de pessoas extremamente ainda egoístas, né? Ou seja, todos nós ainda incumbidos aqui nas vibrações mais baixas do nosso planeta, ainda muito ligados ao nós, né? Ao nosso ego. É como se o mundo se restringisse apenas ao que nós passamos, né? Leonardo dá uma prova viva disso aqui para nós, de um comportamento que não é sadio, um comportamento que acaba acarretando problemas tanto enquanto encarnado, como também desencarnado, como desencarnado ainda mais, né? Clarencio vai dizer isso para nós. A mente trabalha sobre o corpo o espiritual, né, sobre o corpo, sobre o perispírito, de forma muito mais ampla do que trabalha sobre o corpo físico. Nós sentimos muito muito claro, né, as nossas dores no corpo físico, quando nós estamos aí estressados, a gente sente o estômago, sente a cabeça, sente as vistas, sente um monte de coisas, né? E dificilmente a gente liga, faz a conexão no momento, né, de que aquilo está vindo por conta de um pensamento ou por conta de uma atitude que nós tomamos. Demora muitas vezes, né, para a gente entender, né? Quando a gente vai ver isso já virou uma úlcera, já virou um câncer, já virou uma doença autoimune, já virou algo que a gente não tem mais um controle. Enquanto seres desencarnados, enquanto perispírito, né, enquanto o nosso corpo é o perispírito, não. O espírito age, a mente age de forma muito mais rápida, né? E muito mais perceptível sobre esse corpo, deixando aí, deflagrando, né, em nós as nossas próprias crises morais, né? Fica evidente, né, para aqueles que conseguem enxergar, né? O Esteves vai comparecer
eles vão, nas palavras do próprio André Luiz, né, se encarar de uma forma a quase se engalfinhar ali, quase sair no tapa, né, o, o que acontece, o que impede é a ação magnética que o Clarence estabelece entre os dois, né, nós vemos que o Clarence está servindo ali como um orientador daquela reunião, e aí, por conta da força que ele exerce, eles não conseguem fazer o que eles querem, né? Ao que nós entendemos, o Esteves não só conhece o Leonardo, né? Não só se lembra do Leonardo, como também traz ainda aquele ódio em si. Isso é importante de nós entendermos por quê? Porque o que ligava o Leonardo ao Esteves? Esse laço de ódio que um sentia pelo outro, mutuamente. Leonardo odiava Esteves porque, primeiro, tentou tirar dele a paixão de sua vida. Segundo, porque ah, o rancor é sempre ligado à culpa. Então, mesmo tendo assassinado o Esteves, ele jogava a culpa do assassinato no Esteves. Porque rancor funciona assim, né? Eu tenho uma culpa dentro de mim e fico rancoroso com relação ao outro. Então, eu jogo a culpa no outro do meu rancor. É quase como se a gente estivesse falando assim: se você não existisse, eu não tinha feito tal coisa contra você. Então, muitas vezes, quando a gente tem um rancor contra alguma pessoa, é mais difícil ainda perdoá-la, porque o nosso pensamento se fecha nesse circuito, né? E não querendo esquecer, em querendo só martelar, martelar, martelar aquela situação, o que a gente faz? A gente acaba é, sentindo remorso, culpa, tudo misturado, né? Tudo ali na mesma moeda. Um é a face do outro. Né? Isso é muito interessante para a gente perceber aqui, na prática, como são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos aí indomados. Né? Então, os dois estavam reunidos nesse pensamento de ódio, no pensamento de culpa, no pensamento de rancor. A relação dos dois permanecia. Dá até, e aí eu estou inferindo aqui do texto, dá a entender que as visões que Leonardo tinha sobre Esteves eram não só provocadas pela própria consciência do Leonardo, isso aí com certeza, mas também pela ação do pensamento de Esteves, que, mesmo reencarnado, não conseguira superar aquilo ali. Mesmo tendo esquecido o passado, né? Nós temos que lembrar que esse esquecimento de uma reencarnação para outra, ele é provisório, né? Ninguém apaga, né? A gente fala esquecimento do passado, não quer dizer apagou o passado. Aquilo fica arquivado em nós, fica arquivado no nosso perispírito. Tanto é que, a partir do momento que nós fomos evoluindo, nós tivermos força moral para suportar as lembranças que nós temos, nós vamos revisitá-las todas, mas munidos de amor, munidos de bom senso, munidos de energia suficiente para resgatarmos esse passado. Se hoje nós estamos aqui resgatando algo, é porque nós já temos o quê? Condição de fazê-lo, certo? Por isso é muito perigoso ficar brincando com essa coisa de querer lembrar o passado, né? Tem médium que adora isso, né? A pessoa às vezes é invasiva, né? O médium vai te vendo e vai falando, você tem um negócio no passado, eu não quero saber. Eu não tenho a mínima curiosidade, né? Se fosse bom para mim lembrar, eu lembrava, né? E não precisaria da pessoa se intrometer dessa forma. Então, tomar bastante cuidado com as pessoas que buscam também, né? Porque tem gente que não só é assombrado por isso, mas como também quer assombrar isso, quer, por vontade própria, relembrar. Às vezes não é necessário lembrar do nosso passado para entender o nosso presente. Basta a gente verificar com bons olhos o que está à nossa volta, como é que está a nossa vida. Né? Por quê? Porque os nossos atos constituíram a vida que nós temos hoje. Então, não precisa, né, necessariamente ir a um médium, ir a um psiquiatra para fazer terapia de vida passada, para a gente entender o emaranhado no qual nós estamos enrolados. Basta ter bons olhos, ter olhos de ver, para a gente verificar a situação. Olha para o seu lado, né? Olha para as pessoas que estão do seu lado, olha o local para onde a sua vida se encaminhou, olha como você age diante de determinadas situações.
isso vai mostrar para você onde é que está as ações que você cometeu na vida passada, onde é que está o seu querer, o que que você anda querendo, o que que você anda plasmando da sua própria vida, né? E aí, por não conseguirem, da mesma forma que Leonardo e Lula, né, chegaram ao entendimento, Leonardo e Esteves são ali apaziguados por Clarencio, né? O Clarencio, com ação magnética, né, com ação hipnótica, vai colocar o Leonardo para dormir, né? Isso quem participa de reunião mediúnica vê muito, né? Ele vai dando a ideia, vai hipnotizando ali o Leonardo, né? Dizendo que ele está cansado, que ele está doente, né? Agora você vai receber a medicação de que você necessita. André Luiz vai contar que o Clarencio sai e volta, né? Acompanhado de dois outros companheiros de trabalho cristão que vão recolher o Leonardo e encaminhá-lo para uma casa, né, um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia assistência. Eles vão encaminhar o Leonardo para essa casa de repouso, mas posteriormente eles irão até lá. Né, eles irão dar a ele também um pouco de si. Né, não pode, né, a espiritualidade superior trabalha dessa forma, né, não delega aos outros as funções que eles mesmos podem cumprir, né? Ou seja, mesmo utilizando da ajuda desses companheiros, eles não deixam aí uma tarefa incompleta, né? Isso é importante porque que o Leonardo vai começar a passar agora por um processo de refazimento, né? Isso é muito similar aí às nossas reuniões mediúnicas aqui, né? Enquanto encarnados, né? Que muitas vezes o espírito vai à nossa reunião mediúnica e ele precisa fazer exatamente isso que o Leonardo fez. Ele precisa pôr para fora, né? Em forma de palavra. Ele precisa concatenar pensamentos, relembrar do passado dele, colocar para fora, né? Então precisa que a entidade venha, que ela fale, que ela coloque aquilo que ela está sentindo, que ela coloque aquilo que está atormentando ela para fora. Não precisa virar teatro, né? Não precisa ofender ninguém, não precisa sair da normalidade nem nada, né? O médium tem que cuidar disso, né? Mas é natural e é bom que a entidade faça isso, né? Que ela ponha para fora. Põe para fora e os fluidos, né, pesados que estavam ali no Leonardo, com certeza boa parte deles já foram dissipados, e aí com essa ação magnética do Clarencio, né, e que nós também podemos utilizar nas nossas reuniões, né, induzi-los ao sono para que esse tratamento continue, né, lembrando que não é porque realizou uma reunião só que tudo isso se resolveu, né, vale lembrar aí que a, a consciência do próprio Leonardo está assim há muitos anos, não é? Pelo que nós percebemos, Lola desencarnou primeiro que ele, tanto é que Antonina conhece o avô, né? A mesma Lola, né, que se tornou Antonina, conhecia o avô, mantinha por ele um laço de afeto, mantinha ele em suas preces, né? Ele vive mais tempo que Lola e estava no plano espiritual também há mais tempo que ela. Mesmo ela tendo desencarnado primeiro, ela volta a reencarnar e ele não, ele fica preso. Ele já estava ali, ao que o próprio Clarence nos informa, né, por mais ou menos uns 30 anos, e durante esse tempo a sua consciência o cobrando, né, o foi fazendo enlouquecer. Aí, por isso ele já estava pesado aí desses fluidos. Clarence vai dar um comando para que o Esteves aguarde-os, né, ele senta ele numa cadeira e fala, olha, espera, não é? Você fica aqui enquanto eles ajudam, né, a Antonina Lola, né, a voltar aí ao corpo físico. O André Luiz vai fazer uma divagação muito boa, né, dizendo que na noite anterior ela havia visitado o filho no Lar da Bênção, né, tinha voltado com o seu espírito muito mais leve, mas agora estava ali voltando com muita dificuldade para o seu corpo físico, haja visto o trauma, né, pelo qual ela passou ali durante aquela noite. Vamos dizer que ela volta, né, ao corpo físico amedrontada, passando aí pela sua cabeça como se ela estivesse dentro de um pesadelo, e depois, né, de muito trabalho do Clarencio, ela consegue ali se acomodar no corpo e também a sossegar um pouco os pensamentos e os sentimentos, né? Isso fica aí também a lição, né, para quem acorda muitas vezes cansado e acha que
estava cansado porque estava trabalhando no plano espiritual, né? Muitas vezes, esse cansaço que você está sentindo porque você está acordando aí já cansado, não quer dizer que você estava trabalhando. Quer dizer, às vezes, né? Que você pode ter tido aí uma noite de muito trabalho espiritual, mas no sentido de rememoração ou de dor, né? Padecimento mesmo, sofrimento. Tenhamos muito cuidado aí ao analisar os nossos sonhos, né? A nossa vida, né? Enquanto fora do corpo físico, tá certo? O capítulo se encerra assim. No capítulo que vem, nós vamos ver o acompanhamento, né? Que os espíritos vão dar ao espírito do Esteves, né, que foi evocado ali contra sua vontade para aquela reunião. Aí nós vamos conhecer um pouco mais do terceiro lado dessa mesma história, tá certo? E aí nós vamos compreender que as coisas aos poucos vão se aclarando, né? Afinal, nós começamos este livro e este estudo percebendo, né, o trabalho de Clarencio para verificar a prece feita por Evelina. E no meio dessa história, nós vimos essa mesma equipe trabalhando para socorrer o espírito Evelina e todos os seus familiares, se esbarraram numa família completamente diferente, numa história que, aos nossos olhos até agora, não tem nada a ver uma com a outra. E aí nós vamos entender a economicidade do plano espiritual, da divindade e, principalmente, né, como é que os nossos destinos estão entrelaçados a tantos outros corações que nós nem imaginamos, haja vista aí a nossa falta de memória temporária, certo? Semana que vem, então, nós estaremos aqui, mais uma vez nesse mesmo horário. Aguardamos vocês. Façam sempre a leitura dos capítulos e estejam conosco aqui, passando também as suas impressões através dos comentários, né? Não deixando, né? Não esquecendo de deixar aí o seu curtir, né? O seu gostei no vídeo e também de compartilhá-lo com quem você tem aí afinidade, né? Com essas pessoas que participam aí, que estão entrelaçadas com você na sua trama evolutiva também, tá certo? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.